Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. É importante que quando a gente vai montar uma aula, essa aula, ela não deve, isso é muito importante, ela não deve fugir daquilo que eu pratico, certo? Ela não deve ser diferente daquilo que eu já faço, do que eu já experimentei. Eu posso não estar fazendo agora, mas eu já experimentei aquilo em mim. Eu já vivenciei aquela técnica ali. Isso é muito importante. Então, a prática, ela vai ser muito, muito, muito guiada, a sua prática, ela vai ser muito guiada pela sua busca dentro do yoga, pela sua busca dentro do Hatha Yoga. Esse vai ser o coração da sua prática. A partir disso, você vai montar a prática. Ou seja, primeiro, galera, não nasce o professor. Nasce primeiro o praticante. O professor nasce depois. Tá? O professor nasce depois do praticante. E esse praticante, tá? Ele nunca vai deixar de ser praticante e se tornar apenas professor. Não, ele é primeiro o praticante. Tá? O buscador, o praticante, uma pessoa que é curiosa, que se envolve, que pesquisa, né? Que experimenta as técnicas no corpo, que vivencia aquilo. E depois, a partir disso, se torna um professor. O yoga, no Hatha Yoga, obviamente que existem técnicas, mas o yoga transcende qualquer técnica. Tá? O yoga é uma vivência. O yoga não funciona, o yoga no sentido de, eu vou pegar técnicas e passar para o meu aluno. Hoje tem muito isso, eu vejo muito isso em várias áreas. Assim, né? A pessoa vai fazendo especializações no sentido que vai pegando técnicas e já vai passando. Vai pegando e vai passando. No yoga isso não funciona. As técnicas têm que ganhar um assento no seu corpo. As técnicas têm que decantar. Você precisa vivenciar aquilo. Não faz sentido nenhum eu fazer um curso que eu passo no final de semana, a pessoa me ensina uma técnica de meditação e aí eu vou na segunda-feira ensinar para os meus alunos. Não faz sentido isso. Se eu não vivenciar aquela meditação, para eu saber o que é a meditação, eu sentir o que é aquilo. Certo? Lembre-se que o objetivo da prática é a liberdade. Então, seja livre para adaptar a prática às condições do aluno. E isso, contudo, requer por parte do professor sensibilidade, estudo contínuo e prática pessoal. Sobretudo, prática pessoal. Prática pessoal. O que alicerça o nosso papel de professor é prática pessoal. Quando eu falo prática pessoal, não é só a sua prática sozinha, a prática que você faz com outros professores, mas você vai incorporando isso na sua prática pessoal, incorporando e enriquecendo cada vez mais a possibilidade e a sua prática pessoal. Certo? Faça práticas com diferentes professoras e professores, especialmente nesse início, quem está começando agora. Começando nesse papel de professor. É importante que você tenha uma prática que você considera aquela sua prática do coração, né? Vamos supor que você tenha aquilo que é a sua prática do coração, aquela método e tal, mas não deixe de experimentar outros métodos, certo? A não ser que, Thales, olha, eu estou
dentro do Ashtanga, eu estou dentro do Iyengar, meu interesse é ser uma professora de Ashtanga, ser uma professora de Iyengar, aí sim, mergulhe totalmente nisso, né? Você vai se especializar nisso, nesse método. Mas se você quiser manter essa abertura de possibilidades, né? Aí faça, continue fazendo práticas diferentes, que é aquilo que eu falei. De alguma maneira, cada pessoa se torna um método, né? No sentido de cada pessoa se torna a voz de um método condensado nela, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que dentro da história pessoal, eu pratiquei 5 anos, sei lá, dentro da Iyengar, mas aí depois eu passei para o Ashtanga, pratiquei 5 anos, depois a minha prática migrou para uma prática tal de Hatha Yoga. Aquilo lá, tudo que você praticou, está somado no seu corpo, na sua vivência. Isso vai fazer parte da forma como você dá aula. Por isso que eu digo, cada pessoa é um método nesse sentido. E eu posso falar isso aqui com tranquilidade, sem o medo de, então amanhã eu vou criar o nome X, o nome Y com o meu nome e tal, e um método que foi criado por mim. Quando eu digo assim, não que você não possa fazer isso, tá? Não tem questão alguma em relação a isso. Mas quando eu falo, é que a gente, de alguma maneira, a gente sintetiza métodos. Não é uma questão de criar, você não criou do zero, você sintetizou aquela sua história. Eu prefiro não dar um nome fechando e dizendo, tipo, agora o que eu faço, Thales, é não sei o que yoga. Eu gosto de manter aberto como Hatha Yoga, porque para mim o Hatha Yoga é essa amplitude da prática que você pode dar determinada característica. Então, gosto desse nome, não pretendo criar um outro nome dentro disso, mas eu sei que quando eu venho dar aula para vocês, existe uma história aqui, né? Que é a história de tudo que eu pratiquei, da forma como eu vejo. Passa também um tanto da minha personalidade, né? Aqui. Então, tem pessoas que têm uma personalidade, às vezes, um pouco mais no sentido de disciplina, né? Assim, de colocar uma disciplina ou ser disciplinador no sentido de exigir do outro essa disciplina. Isso é uma característica e tem pessoas que vão precisar bastante disso, certo? Então isso vai fazer parte da característica e do método dessa pessoa, ok? E aí tem as identificações com o método, mas também tem as identificações que a gente tem com a forma como a pessoa traz. Né? Então nunca desistam de um método pelo primeiro encontro com o método. Thales, eu fui praticar Ashtanga e eu não gostei por causa daquele professor. Aquele professor não representa o método. Vá praticar Ashtanga com uma outra pessoa para você tirar a dúvida se é um método ou se foi o jeito como a pessoa passa esse método. Em relação ao Iyengar, a mesma coisa. Em relação ao Hatha Yoga, a mesma coisa. Certo? Isso é bem, bem importante. Tá?